Olá pessoal, hoje voltando a falar um pouquinho mais sobre o pedagogias, eu quero compartilhar com vocês um estudo que eu achei super querido da Alicia Fernandes, de 94. Então ela fala do dispositivo de interpretação, né? Das modalidades do ensino, do professor, do aluno, quando não é sadia essa relação. E aí coloca o tipo de vínculo. Por exemplo, o vínculo perverso. É quando o professor, quando o ensinante, exibe-se, mostra-se conhecedor e é perverso no ensinar, né? Que tem esse grande ego no mostrar o que está conhecendo e vai reduzindo esse aluno na sua ignorância. Então, ele não percebe o aluno como um ser que está ali para redescobrir a mesma informação, mas um ser que não cumpriu o mesmo caminho, que não fez o mesmo caminho que ele. Obviamente, se eu fosse analisar esse professor através de uma outra lente, uma lente humana, até com a inversão neurolinguística, eu veria uma pessoa com problema de estima no seu passado, que vê esse trabalho, que vê essa posição, sala de aula de professor, onde recebe finalmente a atenção de alguém, como um momento de grande vingança, né? Como um momento de recuperar, talvez, essa parte de estima que não conseguiu construir na vida em outros aspectos. Então, mais do que criticar esse tipo de coisa, que todos nós tivemos professores assim, né? Principalmente nas séries mais avançadas, quando somos maiores, não criticar esse tipo de coisa como é um defeito do professor, porque ele não vai nunca identificar isso em si mesmo. Para ele tá, é o máximo, mas é uma cura. Por isso que o professor precisa curar o seu caminho, o seu ser, para evitar que a sala de aulas venha a ser o seu palco de terapias, né? Ou que os seus alunos sejam seus bodes expiatórios, digamos assim. E a reação que o aluno do tipo de vínculo perverso vai apresentar, ele vai evitar pensar, ele vai inibir o pensamento e ele vai expulsar o conhecimento. Então, são vínculos sutis, obviamente, não estamos falando que o professor que tem esse tipo de reação, todos os seus alunos vão evitar. Mas quando o aluno também tem o problema da estima do professor, que vai gerar essa reação, e é o problema da estima do aluno que vai interromper para sempre o processo dele, até para sempre mesmo. É atingido esse aspecto da estima, é muito difícil sozinho depois conseguir reconstruir na vida. Aí a gente vai precisar de ajuda, a gente vai precisar ser juntado, né? Mais cedo ou mais tarde. Outro tipo de vínculo que é muito comum, infelizmente, é o neurótico, né? É quando o professor esconde, ele oculta o conhecimento, ele não conta tudo para o aluno. Também acredito que tem a mesma lógica desse conseguir ficar com algo que o outro não tem. E esse tipo de dinâmica também nasce na infância. Tá? Então ele não autoriza o aluno dele ao conhecimento. É tão bom traduzir o pedagogias, né? Colocar na prática isso aqui, porque as palavras já foram ditas, todos os grandes pensadores, educadores do mundo já nos disseram as coisas. A tradução agora é importante, vamos colocar na prática tudo isso, tá? Então, como é que fica o aluno nesse ponto aqui? Como é que fica aquele que está aprendendo? Ele perturba o processo de conhecimento, ele não mostra o que ele aprendeu também. E aí se desencadeia uma espécie de competição. Só que, claro, só tem um que perde nisso, né? Porque é aquele que tem que receber a nota. É como a Inquisição, não tem como passar, é o poder supremo que teria dito, que dizia o que deveria ser feito com uma pessoa. E quando nós vemos esse tipo de avaliação pré-histórica que nós ainda adotamos, né, não só nós, muitos países também atrasados no sentido da educação, é tão difícil conseguir considerar que nós teremos nas próximas gerações grandes mudanças sociais. É muito difícil. Ou a avaliação muda e é feita uma reforma humana no comportamento, partindo da ajuda ao professor, que está todo capenga, todo cheio de problema, com autoestima zero, se vendeu para as panelas, batendo panelas na rua, né? Esquecendo da soberania de ser professor, que é algo maravilhoso e nós precisamos erguer a cabeça. Tipo de vínculo, outro tipo, psicótico. Como é que é o psicótico? O que diz Alicia Fernandes? O tipo de vínculo psicótico, o que ensina desmente o conhecimento formulado por quem aprende. Então, digamos assim, o professor ensina alguma coisa,
Aí o aluno explica com as palavras dele, o que ele entendeu. E o professor diz, não, não é isso. Né? Não dá aquela permissão para a criação do entendimento do outro, sempre para manter o seu processo de soberania, que também é ligado ao ego e ao sofrimento da autoestima. Nesse ponto aqui, o aprendente é anulado pelo ensinamento, né? Ele se anula e ele vai usar esse pensamento para desviar, ele vai se distrair, ele vai criar um outro mundo, ele não vai entrar, não vai mais tentar compreender, porque o que ele compreendeu na sua criatividade não foi aceito. Então ele se perde dentro desse processo e o pior de tudo, que é o que ela diz aqui, a oligotomia, ele anula a capacidade pensante. Aí pode ser controlado, né? O vínculo de ensino sadio, ainda bem, né? Grande parte de nós estamos dentro desse vínculo aqui, onde o professor mostra o seu conhecimento sem culpa, também de não saber, ele ensina aprendendo, como nós estamos fazendo, ele guarda, ele conhece e reconhece o seu processo de aprendimento, de aprendizado junto com o aluno, respeitando o aluno de igual para igual como ser humano. Esse é o processo de respeito. E o resultado disso, na parte de quem aprende, é o poder apropriar-se do conhecimento, porque ele confia na pessoa que estava ensinando, porque essa pessoa ensina com tudo que ela tem, ela ensina com o exemplo, ela ensina com amor. Criança sente, adolescente também. Ele sabe até quando troca a cor do esmalte, né? Então ele sente quando tem amor, quando aquele professor está dentro daquilo e ele vai atrás e ele busca formas de fazer, de ensinar, e não é simplesmente abre o livro na página tal e enche o tempo e depois toca uma prova em cima e aquele ser humano passa batido, né? Alguma coisa tem que acontecer? Tem que acontecer. E esse é o momento de virar a mesa, né? E de quem tem que sair, quem não pode criar, que não atrapalhe, ao menos, o processo de quem quer criar e quer colocar em prática grandes conceitos dos nossos educadores, grandes ideias, mensagens que chegaram antes para nos ajudar. É hora de virar o jogo, gente. É hora de cansar mais um pouquinho.